nessa pauta. A gente quer que mais mulheres estejam presentes na política e a gente quer que elas possam exercer a vida política livre de violência. Lígia, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Obrigada a você pelo convite. Bom, já faz um ano que a Escola de Direito da FGV Rio lançou o programa Diversidade, uma iniciativa que reúne universidades internacionais com grupos empresariais para criar programas de diversidade e combate ao preconceito, o que fortalece valores como justiça, liberdade e igualdade. Qual é a relevância desse programa e as principais conquistas que vocês tiveram nesse primeiro ano, principalmente você como coordenadora? Bom, primeiro a relevância do programa, ela se insere em uma série de estudos já feitos internacionalmente que demonstram que a produção de inovação ela só se concretiza, se materializa a partir da perspectiva de múltiplos pontos de vista. E a gente só pode ter múltiplos pontos de vista se a gente tem, portanto, diversidade, isto é, pessoas com backgrounds diferentes. E por que é importante promover a diversidade? Primeiro, tem uma dimensão também de justiça social, né, de possibilitar acesso a grupos socialmente marginalizados, e esse processo de marginalização é responsável por criar barreiras, né, para que essas pessoas estejam presentes em espaços institucionais diversos. Então, a possibilidade de acesso é também uma questão de justiça. Além disso, bom, nesse último ano, a gente tem, sobretudo, como ato inaugural, um seminário que nós realizamos em novembro do ano passado, que foi o Seminário Internacional de Direito e Gênero, que mobilizou mais de 700 pessoas, né, que vieram aqui à FGV Direito Rio participar das discussões com palestrantes nacionais e internacionais engajados no tema em suas múltiplas dimensões. Além disso, me parece que a promoção da diversidade se coaduna com a função, né, da universidade de produzir conhecimento inovador e de que esse conhecimento inovador tenha impacto na sociedade. Então, me parece que tem um programa de diversidade, ele atua de diversas formas na função, na missão da FGV Direito Rio, mas também da FGV como um todo. Da sociedade como um todo. E de transformação social. Como é que essas ações de impacto para grupos sociais e os resultados da transformação social acontecem? Como é que vocês percebem isso nesse trabalho? Bom, a gente tem uma preocupação de que as nossas pesquisas e o nosso ensino reverbere e transforme a sociedade para melhor, né? Então, nesse sentido, eu destacaria algumas iniciativas que se relacionam com o programa Diversidade. Uma delas foi a minha participação na sustentação de amicus curiae perante o STF no ano passado, em relação ao financiamento de campanhas de mulheres, né? Então, a gente tem um eixo de pesquisa e de atuação, de extensão, que diz respeito à diversidade na representação política, e especialmente da participação das mulheres na política, e o ato inaugural foi essa sustentação em amicus curiae, que foi resultado de uma disciplina e de uma atividade do Núcleo de Prática Jurídica que eu coordenei. O passo seguinte a isso e que está em curso, é a realização de uma pesquisa empírica para medir os impactos dessa decisão do Supremo na nossa representação política. A gente teve um aumento de 50% de mulheres no Congresso nessas últimas eleições, e medir também a distribuição desses recursos, se ele foi feito de maneira relativamente equitativa.
Ao lado disso, a gente também está trabalhando a partir de disciplina, né, da graduação da FGV Direito Rio e de pesquisa, com a construção de um projeto de lei para combate da violência política de gênero. Né? Então, essas são ações que têm por finalidade impactar positivamente na sociedade como um todo. Então, trazer a diversidade também para a representação política. Diversidade política também representa uma democracia melhor, leis melhores, um parlamento e uma política em sentido amplo de mais qualidade. Infelizmente, normalmente é a longo prazo, né? Aí a gente chega a uma questão sobre qual o papel da transformação da sociedade por meio do direito, né? Que é qualquer transformação social, ela se dá a longo prazo, né? Mas eu acho importante destacar que essa transformação que a gente conseguiu a partir da decisão do Supremo, ela é relativamente rápida, né? Então, ela teve, o julgamento aconteceu em março, as eleições aconteceram em outubro, então a decisão de março teve também uma decisão do TSE, que estendeu essa decisão do fundo partidário para o fundo eleitoral, em maio. Então, você vê que em um ano, né, a gente já tem um andamento já expressivo, mas a gente quer mais, a gente não está contente, não está satisfeito com 15% de mulheres no Congresso, a gente quer avançar nessa pauta, a gente quer que mais mulheres estejam presentes na política e a gente quer que elas possam exercer a vida política livre de violência. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, qual o papel do direito nas transformações sociais através de movimentos como identidade de gênero, mulheres na política, que a gente acabou de falar, a diversidade nas universidades? Como é que o direito tem sido usado para transformar essas realidades e minimizar preconceitos através dessas ações todas que estão acontecendo? Bom, essa é uma pergunta clássica e não trivial, digamos assim, mas o que eu poderia dizer é que eu me filio ao entendimento de pesquisadoras e pesquisadores que entendem que a transformação social não acontece apenas pela via do direito, é preciso um conjunto de ações em paralelo, de movimentações institucionais, de mobilização social, que o direito sozinho não é capaz de transformar, mas que o direito exerce um papel muito importante como motor de transformações sociais. A gente pode destacar recentemente não apenas a decisão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao financiamento de campanhas de mulheres, mas também eu destacaria o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans pelo Supremo Tribunal Federal, também no ano passado. Eu destacaria também, bom, tem reconhecimento da união homoafetiva, tem a decisão sobre a criminalização da homofobia. Todas essas foram decisões, né, movimentações de reconhecimento da diversidade na sociedade que tiveram na sua origem movimentações jurídicas, né, decisões que tiveram lugar no Supremo Tribunal Federal e, portanto, tem um espectro de abrangência a toda a sociedade. Né? Então, porém, para que essas decisões sejam efetivas, para que elas de fato transformem as relações sociais, é preciso que este ato, que é jurídico e simbólico, seja acompanhado das transformações das instituições para que também cheguem a transformar toda a sociedade. E os alunos participam dessas ações ativamente? Sim, as ações que eu inclusive mencionei anteriormente, do Amicus Curiae e agora do projeto de lei, elas tiveram início em disciplinas, né, que eu ofereci para os alunos, então eles são atores e atrizes dessa transformação.
e sujeitos pensantes também, né? Dos nossos problemas institucionais, jurídicos, as barreiras sociais que temos e quais são os mecanismos que a gente pode mobilizar para transformar, para retirar essas barreiras e transformar essa realidade. Então, a peça foi assinada, do Amicus Curiae foi assinada por 13 alunos e alunas, além de assinada por mim, e o projeto de lei em construção é um projeto que está em diálogo constante com o grupo de alunos que se inscreveu na disciplina para refletir sobre esses problemas e essas questões. Que ótimo. Muito obrigada, Lígia, pela sua presença aqui no Bate-Papo. Muito obrigada a você. Até a próxima. Até.